Oi, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre a minha pesquisa. O meu nome é Juliana Campos, eu sou bióloga formada pela Universidade Federal de Viçosa. Eu tenho mestrado em Ecologia e doutorado em Botânica, ambos pela Universidade Federal Rural de Pernambuco. Atualmente, eu sou pesquisadora associada do Laboratório de Ecologia e Evolução de Sistemas Socioecológicos da Universidade Federal de Pernambuco. E os meus interesses de pesquisa giram em torno principalmente da etnobotânica e da etnoecologia. E eu tenho um especial interesse em investigar quais são os efeitos culturais e ecológicos do uso da biodiversidade por diferentes grupos humanos. O povo indígena Funiô vive na cidade de Águas Belas, que fica na região do Agreste do estado de Pernambuco, aproximadamente 320 quilômetros da cidade do Recife. Eles vivem na cidade de Águas Belas como se fosse dentro de um bairro da cidade, né? A terra indígena ela fica praticamente dentro da cidade, apesar de ter a delimitação. Eles vivem principalmente numa aldeia que a gente chama de aldeia principal mesmo, só que eles têm uma outra aldeia, que é conhecida como a aldeia do Oricuri, que é uma aldeia que ela só é ocupada, né, só é habitada durante 3 meses do ano, de setembro a dezembro, quando eles realizam o ritual do Oricuri, que é um ritual religioso, muito sagrado para eles e secreto. Ninguém sabe o que acontece dentro daquele ritual. Estudiosos já tentaram entender o que acontece ali dentro, não entender, não conseguiram compreender ainda. Né? É um ritual que eles fazem questão de manter em segredo. E as pessoas da cidade também de Águas Belas não sabem o que acontece dentro daquele ritual. Além disso, os Funiô mantêm vivo o idioma Iatê, que é a língua nativa deles, e também mantém vivas tradições religiosas, artísticas, os cantos, as danças e também a atividade com artesanato. Então, eles vivem praticamente da atividade do artesanato com oricuri, mas também utilizam espécies da caatinga para fabricar outros tipos de artesanato que também são comercializados. Então, esse trabalho ele é fruto da minha tese de doutorado e ele surgiu também como uma demanda dos Funiô, que eles estavam tentando entender os motivos principais que estavam levando ao desaparecimento da palmeira oricuri, que é essa espécie de palmeira que eu trabalhei, que se chama Ciagrus coronata, o nome científico dessa palmeira. Eles estavam tentando entender por que essa palmeira estava diminuindo. Na percepção deles, eles estavam achando que estava tendo menos palmeiras, né, na aldeia, ali nas serras que circundam a aldeia. E por que as pessoas estavam deixando de fazer esse artesanato? Que motivos que estavam levando as pessoas a deixarem de ter essa atividade econômica com as folhas, que é a produção de artesanato com as folhas do oricuri. Então, o meu trabalho ele buscou entender que fatores econômicos, socioeconômicos e que fatores culturais poderiam estar interferindo na relação dos Funiô com a palmeira oricuri. Então, a gente tentou entender se a idade, se a escolaridade, se a diversificação de renda, se os auxílios recebidos pelo governo, os auxílios financeiros, se essas questões, se esses fatores estavam relacionados com o conhecimento que eles têm sobre a oricuri, sobre a prática de coleta de folhas e também sobre a utilização, não só o conhecimento, né, mas também sobre a utilização das folhas do oricuri para produzir artesanato. Tentamos entender, então, a influência desses fatores sobre a relação dos Funiô com a palmeira oricuri. Bem, então o que a gente encontrou, né, de resultado nessa pesquisa? A gente encontrou que os artesãos que diversificam seus recursos, ou seja, que utilizam outras plantas para produzir artesanato, e aqueles artesãos que têm uma maior escolaridade
eles têm um maior conhecimento a respeito do Oricuri, ou seja, eles citaram mais usos do Oricuri em comparação com artesãos que não têm essa escolaridade tão alta e que não diversificam seus recursos. Tá? E a gente também entendeu que os artesãos que mantêm a prática de coleta ativa, que saem para buscar folhas, né, sobem a serra e vão fazer esse trabalho, são aqueles mais jovens, são os artesãos também que diversificam a sua renda e não trabalham somente no artesanato, ou seja, tem outras atividades, né, geradoras de renda, e artesãos também que utilizam outros recursos para produzir artesanatos e que não utilizam somente o Oricuri. Então, esses artesãos, né, essas pessoas são aquelas que mantêm a prática de coleta ativa, certo? Então, a gente também verificou que a utilização das folhas do Oricuri, ou seja, as pessoas que usam a folha para produzir o artesanato, são as pessoas que têm uma menor escolaridade, tá? E a fluência no idioma IAT e o parentesco, eles não tiveram nenhuma influência sobre a questão da utilização das folhas. A gente esperava que artesãos que diversificam seus recursos apresentariam um maior conhecimento a respeito do Oricuri, porque a prática de sair para coletar outras plantas, para fazer outros tipos de artesanato, também pode fazer com que esses artesãos desenvolvam um sistema de conhecimento relacionado com essa palmeira. Então, a gente esperava, sim, esse resultado, e a gente também esperava que os mais jovens seriam aquelas pessoas que estariam mantendo a prática de coleta das folhas do Oricuri. Porque as serras onde as palmeiras estão localizadas, elas são muito íngremes, de difícil acesso para aquelas pessoas que são mais velhas. Então, esse resultado a gente imaginou. Mas a gente esperava que pessoas que têm uma maior fluência na língua, no idioma IAT, e as pessoas que têm um maior parentesco com os Funiô, ou seja, filhos de mãe e pai Funiô, a gente esperava que essas pessoas elas teriam, então, uma tendência a utilizar as folhas do Oricuri. E a gente não encontrou nenhuma relação. Essa relação ela não foi nem positiva e nem negativa. Ela não existe, né, no nosso trabalho. E um outro resultado que a gente esperava encontrar é que pessoas que têm uma menor escolaridade são aquelas que estão ainda mantendo a prática de utilização das folhas do Oricuri. Porque a literatura científica ela já tinha falado para a gente, outros artigos publicados, né, estudos e pesquisas já publicados, já tinham mostrado que a escolaridade, quando ela acontece com povos indígenas, ela tem uma tendência a fazer com que essas pessoas diminuam o conhecimento a respeito da natureza. Né? Então, a gente imaginou realmente que pessoas de menor escolaridade, elas teriam uma maior tendência a manter a utilização das folhas do Oricuri. Eu acho, sim, que as pessoas têm uma visão estereotipada dos povos indígenas. Muitas pessoas acreditam que para ser índio, a pessoa tem que estar nua, tem que viver numa casa de palha, tem que estar com um cocar de penas na cabeça, não pode ter televisão, não pode ter telefone celular. E essa visão, ela tem que ser um pouco desconstruída, né? Os Funiô, eles conseguem mostrar pra gente que, apesar da proximidade que eles têm com uma sociedade não indígena, apesar de viverem ali bem próximos, né, dentro praticamente da cidade de Águas Belas, eles conseguem manter os traços culturais, as características que são importantes para eles. Eles conseguem manter a fluência no idioma nativo, eles conseguem manter um ritual que é muito antigo, que ninguém sabe o que acontece dentro desse ritual, é um ritual sagrado para eles, e ele é mantido até hoje. Eles conseguem manter a prática de produção de artesanatos, a comercialização, os cantos, as danças, né? Então, essa visão estereotipada, ela tem que ser acabada, ela tem que ser transformada, na verdade, né? As pessoas têm que começar a ver os povos indígenas de uma outra forma, né? E entender essa relação mais profunda que eles têm com a natureza, que eu acho que é isso que é muito importante. E essa é a principal mensagem que esse trabalho tenta trazer, assim, tenta mostrar para a sociedade, que
Não tem como a gente separar os povos indígenas da natureza, né? Se a gente quer conservar uma espécie, por exemplo, a palmeira ouricuri, se a gente quer conservar essa espécie, que essa espécie sobreviva e se mantenha na caatinga, a gente precisa conservar também as pessoas, os povos que utilizam essa espécie. Então é uma conservação dupla. Não tem como a gente conservar a natureza sem conservar os povos que mantêm essa relação, né? Não tem como a gente separar a conservação da natureza da conservação biocultural, tá? Então eu acredito que essa é uma das principais mensagens que esse trabalho tenta passar assim, para a sociedade. E sobre a questão do investimento na educação, eu acho que tem que ter sim investimento na educação indígena. Eu acho que ela pode ser sim efetuada, só que ela tem que ser muito bem planejada, né? Para a educação indígena acontecer de uma forma que seja contextualizada com os costumes, né, com a cultura indígena, ela tem que ter essa questão muito bem desenhada. Então, os Funiô, eles têm uma escola na aldeia que é bilíngue. Então, além de trabalhar o português na escola, os professores que são indígenas trabalham com o idioma nativo. Então, as crianças, elas mantêm esse idioma, né, conversam ainda com os pais quando chegam em casa. Então, eu acredito nesse tipo de educação indígena. É uma educação contextualizada com as culturas, com o que os próprios indígenas almejam, né, o que os próprios povos indígenas acreditam que deve ser uma educação para eles. E acho também que pode sim ter um investimento para que outras atividades econômicas cheguem até as aldeias indígenas, até porque esse trabalho mostra para a gente que, independente se o artesão ele tem outros tipos de atividade, né, eles têm, às vezes, outros tipos de trabalho, outras fontes geradoras de renda, isso não impede que o conhecimento do ouricuri seja mantido. Pelo contrário, né, o trabalho mostrou para a gente que as pessoas que diversificam sua renda, eles têm um maior conhecimento a respeito do ouricuri. Quer dizer que o ouricuri é tão importante para eles que eles continuam aumentando esse sistema de conhecimento a respeito dessa espécie de palmeira. Então, eu acho também que podem ter outras atividades econômicas, né? A gente tem índios que são biólogos, antropólogos, advogados, mas é importante que essas pessoas continuem mantendo os traços da sua cultura vivos, né? Continuem indo para suas aldeias, realizando trabalhos dentro da sua aldeia, né? Para que, de fato, a gente consiga, então, ter uma união, né, dessas duas partes, né, dessa sociedade não indígena que traz essa diversificação de renda e também, ao mesmo tempo, a cultura indígena ela seja mantida e dentro desse contexto. Eu gostaria, então, de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui conversando com vocês sobre o meu trabalho de doutorado, sobre esse artigo que nós publicamos na revista Economic Botany, e também incentivar a leitura e um maior conhecimento a respeito dos povos indígenas, que é muito instigante você entender um pouco mais dessa visão indígena sobre o mundo e sobre a natureza. Muito obrigada e até a próxima!